eu ver aqui, está gravando, deixa eu dar uma olhadinha. Ok, estamos gravando. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa aula de hoje, essa aula remota, ocasional, ok? Então, eu separei alguns pontos do conteúdo que estavam faltando para apresentar para vocês. E um tópico que eu acho bem importante, né, é sobre a produção de antibióticos. Então, quais são os tópicos que nós vamos estar discutindo nesta aula? Né? Então, eu peço a vocês qualquer falha na apresentação dos slides, porque às vezes eu posso continuar falando sobre um assunto e os slides não estarem sendo apresentados para vocês, né? Então, qualquer falha, vocês podem interromper a qualquer momento, e também podem interromper para fazer perguntas, tirarem dúvidas, certo? Então, o que nós vamos estar discutindo nessa nossa aula? Então, o que são antibióticos? Acredito que vocês tenham esse conteúdo em outras disciplinas, uma vez que os antibióticos eles estão diretamente relacionados à profissão de vocês, é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil e no mundo, certo? Então, o que é um antibiótico, certo? Então, nós vamos discutir também como eles foram descobertos. Né? Como eles foram descobertos? Quem descobriu os antibióticos? E como eles são produzidos? Falei que eles são produzidos por fermentação. Nós vamos discutir aqui o processo de produção de antibióticos por fermentação. Mas será também que eles são produzidos por outros processos, tipo síntese química, ok? Então, nós vamos ver quais são os micro-organismos envolvidos neste processo de fermentação. Porque nós falamos, por exemplo, que a fermentação alcoólica, nós temos a Saccharomyces cerevisiae, né? Fermentação acética, nós temos as acetobacter, as bactérias, né? Então, temos aqui leveduras, bactérias, também na fermentação láctica, os lactobacilos, certo? E os micro-organismos envolvidos na produção de antibióticos, será que são bactérias, são fungos? Vamos estar discutindo sobre isso também. E como são classificados os antibióticos, não sei se vocês já fizeram essa classificação, quais são as aplicações dos antibióticos, se fala muito dos antibióticos beta-lactâmicos, né? Qual é o mecanismo de ação desses antibióticos beta-lactâmicos, quais são os principais métodos de produção e as características do meio de cultivo. Né? Então, esses são os principais pontos que nós vamos estar discutindo com vocês, ok? Então, gente, nós vamos observar que os antibióticos, o que são os antibióticos, né? Então, eles são substâncias, né, certo? Do metabolismo secundário de que tipo de micro-organismo? De fungos e bactérias, embora tenhamos outros micro-organismos também envolvidos. Né? Então, essas substâncias produzidas como metabólitos secundários, eles apresentam capacidade de impedir o crescimento ou levar à morte outros micro-organismos, certo? Então, nós vamos observar que os métodos de produção, eles podem ser sintéticos, ok? Ou naturais que estou citando através do processo de fermentação. É claro que tem que ter todo um processo depois de recuperação
desse produto, certo? E esses sintéticos, eles não têm, segundo alguns autores, a mesma eficácia dos produzidos pelo processo de fermentação. Então, a descoberta dos antibióticos foi o quê? No início do século XX, né? Em 1929. Então, pouco tempo atrás, um tempo relativamente recente, né? Não tão distante assim, não tem nem 100 anos ainda, da descoberta dos antibióticos, e eles promoveram uma melhoria da qualidade de vida da população muito grande, né? Vieram trazer muita saúde para a população, né? Então, trouxe saúde e bem-estar para a população em geral com essa sua descoberta. Então, qual foi o primeiro antibiótico a ser descoberto? Foi a penicilina, né? Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico produzido em escala industrial e vamos observar que, devido ao seu sucesso na Segunda e na Primeira Guerra, ele teve bastante estímulo para a produção. Para vocês terem uma ideia, na Primeira Grande Guerra Mundial, o uso de antibióticos trouxe uma redução de 39% no índice de mortalidade dos oficiais, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, é claro, foi um número bem mais reduzido, 3,9%, certo? E o primeiro antibiótico, como nós falamos, foi a penicilina, e foi descoberto por Alexander Fleming, né? Então, segundo relatos, Alexander Fleming estava no seu laboratório produzindo uma cultura, né, no meio, e o que ele observou? Então, ele observou que tinha micro-organismos do meio que estavam, do meio ambiente, né, que estavam contaminando o seu trabalho e produzindo substâncias que impediam o desenvolvimento do micro-organismo que ele estava trabalhando, certo? Então, foi por acaso que foi descoberto os antibióticos por Alexander Fleming, certo? Em 1961, tínhamos aí 513 antibióticos sendo utilizados. Atualmente, relatam-se cerca de 8.000 antibióticos, né? Então, nós vamos observar que esses antibióticos, eles são produzidos por quem nós falamos, né? Por líquens, por algas, por animais, plantas, mais de 3.000 substâncias que apresentam atividade antimicrobiana, né? Então, desses 8.000 antibióticos produzidos, 123 são produzidos pelo processo de fermentação, certo? Então, temos compostos semissintéticos, certo? E nós temos 3 aí completamente sintéticos, como vocês podem observar ali, o clorofenicol, a fosfomicina e a pirropitrina, certo? Hoje nós temos uma grande quantidade de antibióticos, certo? Com a penicilina, a streptomicina, a tetraciclina, a eritromicina e vários outros antibióticos presentes no mercado para oferecer qualidade de vida à população, né? Então, espera aí, deixa eu ver se está ok, deixa eu tentar passar aqui isso. Então, como nós tínhamos falado a princípio, a síntese bioquímica associada à recombinação genética é um grande marco na produção de antibióticos, certo? E proporcionam que desenvolvimento de antibióticos com uma complexidade maior, certo? Então,
A síntese química é possível, a síntese química de antibióticos, porque ela é conhecida desde 1957, e temos também os processos industriais que se baseiam em técnicas biotecnológicas de produção. Então, como nós estamos falando, a produção de antibióticos utilizando esses processos, utiliza-se processos fermentativos. Que tipo de processos fermentativos que se utiliza? São processos fermentativos anaeróbicos ou aeróbicos? São aeróbicos, certo? Então, a produção de antibióticos envolve o processo aeróbico e vem o que? Despertando interesse industrial, porque é um processo simples de produção, porque, embora os antibióticos possam ser de moléculas complexas, tem-se bons rendimentos com esse tipo de reação e possibilidade de aplicação para diversos outros tipos de antibióticos. Né? Então, nesse processo via fermentação, quais são os parâmetros, como vocês viram, de outras fermentações que nós fizemos, que são, que são importantes? Temos como importante aí a concentração do substrato, nós vamos verificar mais adiante também quais são os tipos de substrato que nós podemos utilizar. A concentração, se é um processo aeróbico, precisa de oxigênio dissolvido no meio fermentativo, né? Então, a concentração da biomassa também que é formada, o volume dessa cultura, qual é o volume de penicilina que pode permanecer no meio. Temos aí também a concentração de dióxido de carbono no meio, pH, temperatura de fermentação, é sempre importante. Né? Então, tem que se fornecer uma taxa de aeração através de um agitador, certo? Para que possa homogeneizar o meio reacional. Né? Então, nós temos reações no processo fermentativo que envolve micro-organismos, esses micro-organismos como as bactérias de diferentes actinomicetos, né? Vocês podem observar ali que são produzidos 950, entre os mais importantes ali os actinomicetos streptomyces e fungos, certo? São os mais utilizados. Então, não se pode ter variações bruscas nesses fatores que nós discutimos, porque isso pode afetar o rendimento da produção, certo? Então, os reatores utilizados nos processos produtivos são aqueles que nós discutimos do tipo batelada alimentada. Lembra da batelada alimentada? Que deve permitir agitação, aeração também, com entrada das correntes de substratos, certo? Seria a batelada alimentada, então tem aquela corrente de substrato, porque e controle da temperatura do meio, né? Então, e nós temos que ter conhecimento tecnológico para poder desenvolver o processo fermentativo, né? Então, gente, é muito importante a produção de antibiótico pela indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica ela busca o constante desenvolvimento das técnicas de otimização de produção dos antibióticos. Nós sabemos que as técnicas mais atuais, estudos mais conclusivos sobre esse assunto, eles são infelizmente, mas felizmente para as grandes empresas, né, eles são protegidos através de registro de patentes, certo? Porque os antibióticos eles apresentam um grande valor no mercado e tem que se proteger, né, os dados. Ok? Tem alguma pessoa querendo entrar, meninas? Sim, a Dominique está tentando entrar. Tá, deixa eu voltar lá para. Deixa eu ir lá aqui. Ela não está aqui. Será que ela saiu? Acho que ela saiu, escutei. Qualquer coisa é só me avisar, tá? Que eu coloco lá, né?
Então, nós falamos que os antibióticos, então, o que são os antibióticos? Eles são esses produtos do metabolismo secundário dos micro-organismos. Esses micro-organismos inibem o processo de crescimento de outros micro-organismos, inclusive em baixas concentrações, tá ok? Então, nós falamos também que foi Alexander Fleming quem descobriu no seu laboratório em Londres, né, esse agente antibacteriano que era produzido pelo fungo penicílio, né? Então, isso aconteceu, só voltando aqui, quando ele observava algumas colônias de estafilococos. Essas colônias de estafilococos, elas cresciam em placas de agar que haviam sido contaminados com fungos presentes no ar. Então, ele observou que as colônias nas vizinhanças do fungo se mostravam translúcidas, né? Então, elas estavam sofrendo um processo de lise, né? Então, depois Fleming fez crescer esse penicílio sobre a superfície de caldo nutriente e observou a formação de uma substância antimicrobiana, ela era secretada nesse meio. E a esse caldo é que Fleming deu o nome de penicilina, tá ok? Então, os antibióticos, deixa eu ver se eu passei aqui, só um instantinho, tá, gente? Aqui, né? Então, só um momentinho aqui. Então, como nós falamos que os antibióticos, eles são produzidos, então, por bactérias, né? Esses actinomicetos que nós falamos e fungos. Tem sido descritos também a produção de antibióticos por líquens, por algas, por animais superiores e plantas, como nós falamos anteriormente também, ok? Então, aqui colocado para vocês, né, que nós estávamos falando quais eram os micro-organismos envolvidos na produção de antibióticos. Então, entre os fungos, somente os antibióticos produzidos por aspergiláceas e monoliáceas são de importância prática, né? Então, esses aspergiliaceae e o monoliáceas que são importantes. Entre as bactérias, existem muitos outros grupos taxonômicos, tá ok? Que produzem antibióticos. E a maior variedade é encontrada nos actinomicetos, certo? Principalmente no gênero Streptomyces e outros do gênero Bacillus, ok? Então, esses que vocês estão observando aí, né? Então, vamos observar como nós podemos classificar os antibióticos, certo? Então, eles são classificados segundo diversos critérios. Entre esses critérios, estaria ali o espectro antimicrobiano. Quando nós falamos no espectro antimicrobiano, estamos citando aqui se ele é de baixo ou de grande espectro, ou seja, se ele atua sobre um pequeno número de micro-organismos ou atua sobre vários micro-organismos, certo? O mecanismo de ação, nós vamos observar que os principais antibióticos, principalmente esses beta-lactâmicos, eles atuam que inibindo a enzima que faz a síntese da parede celular bacteriana, certo? E dessa forma, então, por osmose, o micro-organismo ele não tem condições de sobreviver, né? Então, tem a estirpe produtora, seria qual é o tipo de micro-organismo, a forma de biossíntese, se é sintético, semissintético ou natural, que seria através do processo de fermentação, e a estrutura química desses antibióticos, né? Temos aqui uma tabelinha para mostrar para vocês, né? Os principais tipos de estrutura química presente nos diferentes tipos de antibióticos. Por exemplo, tem aqueles que apresentam carboidratos,
na sua estrutura química, por exemplo, a streptomicina, as lactonas macrocíclicas, a eritromicina, as quinonas, temos a tetraciclina, os aminoácidos e peptídeos, né? Então, observem que a penicilina apresenta na sua estrutura aminoácidos e peptídeos. Temos também aqueles que apresentam heterocíclicos com azoto. O que seria azoto? Azoto é nitrogênio. Então, temos as polioxinas, heterocíclicos com oxigênios, temos a monoenzina, derivados alicíclicos, a ciclohexamide, aromáticos, né, o núcleo aromático na sua estrutura, por exemplo, o cloranfenicol, alifáticos, estruturas alifáticas, né, a fosfomicina, certo? Então, gente, vamos observar que os... só um instantinho aqui. Opa, não está querendo passar. Ok, aqui. Que os antibióticos, quais são as aplicações dos antibióticos? Então, nós vamos observar que eles são aí agentes terapêuticos, né? Quando a gente fala que é um antibiótico de amplo espectro, é que eles atuam sobre muitos micro-organismos. No caso, aqueles de espectro reduzido, eles têm uma faixa restrita de micro-organismo em que eles podem atuar. Então, temos aqueles antibióticos também antitumorais, que seriam citostáticos, também utilizado contra a doença das plantas, né, seria de uso exclusivo para isso. E também temos a nisina. Nisina é um conservante químico que é utilizado em alimentos contra os clostridiums, certo? Temos também antibióticos como estimulantes do crescimento animal e há ferramentas na bioquímica e biologia molecular, ok? Então, nós vamos observar que, como eu falei para vocês, tem esses beta-lactâmicos que têm uma grande importância, né? Então, esses antibióticos beta-lactâmicos que nós estamos falando, eles podem ser divididos em 5 classes diferentes. Né? E entre essas classes, as penicilinas e as cefalosporinas, elas são as mais eficazes no tratamento de doenças infecciosas, né? Então, esses antibióticos, eles foram descritos por Fleming em 1929. Então, as penicilinas, elas são produzidas por muitos fungos, principalmente por Penicillium e Aspergillus, certo? Então, são eficazes quanto a numerosas bactérias gram-positivas, são lábeis e meio ácidos e podem ser inativadas pelas enzimas penicilinases, certo? Então, tem-se um grande sucesso da penicilina, principalmente em função da sua baixa toxicidade. E como quase todos os antibióticos beta-lactâmicos, elas são inibidoras da síntese da parede bacteriana. Eu encaminhei um artigo para vocês, é uma revisão sobre antibióticos, né? Eles tratam principalmente desses beta-lactâmicos, eles falam sobre o mecanismo de ação de vários outros, tá ok? Então, aqui, como nós falamos, os dois mais importantes, né, seriam as penicilinas e as cefalosporinas, né, as duas classes de antibióticos mais importantes que nós estamos discutindo, ok? Então, vamos observar que nós temos aqui no caso... Opa, só um instantinho aqui, só um momentinho para ver se eu pulei. Não pulei, não. Aqui, né? Em relação aos métodos de produção, eu citei para vocês anteriormente, né? Mas aqui nós estamos... um método aeróbico, né? Então, se é aeróbico, precisamos ter uma velocidade
de, de, de adição de oxigênio. Essa adição de oxigênio deve ser entre 0,4 a 0,8 milimol por minuto, ok? A faixa de temperatura, observem que é entre 25 a 27 graus Celsius. Então, os reatores, eles são agitados para levar oxigênio ao meio reacional, né? Então, o tipo de processo que nós temos é por alimentação, por feed, batelada alimentada, né? Certo? Então, nós temos ali aquele processo que nós vimos, né? Que o volume é sempre mantido o mesmo, então é retirado parte do conteúdo fermentado e alimenta-se esse reator de forma a manter o seu volume contínuo, né? Então, as condições de fermentação é quase estado estacionário e tem que ter, é claro, essa cultura em estado viável, ok? Então, e também a forma, vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos dois tipos de fermentação, né? Em geral, fermentação em estado sólido e fermentação que é de superfície, e fermentação em estado líquido ou submersa. No caso, esse tipo de fermentação é a fermentação em estado líquido, fermentação submersa, tá ok? Que ocorre o processo de produção de antibióticos. Opa, aqui. Oh, ok. Então, temos dois tipos de penicilina, né? Penicilina G, que atua contra os micro-organismos gram-positivos, certo? E a penicilina V, né? Então, as duas são produzidas pelo processo submerso em bioreatores, ok? Esses bioreatores, eles apresentam uma capacidade de 40 mil a 200 mil litros, certo? A nível industrial. Então, a temperatura nós já discutimos, em torno de 25 a 27 graus Celsius, certo? Então, vamos aqui. Ok. Aqui, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Um momentinho. Isso aqui. Ok? Pesquisa-se muito, né? O desenvolvimento de novas cepas, certo? Para a produção de antibióticos, no sentido de obter-se um maior rendimento, uma maior eficiência na recuperação do produto, que vocês vão observar depois um esqueminha geral de fermentação. Nós vamos observar que no final eu tenho que fazer a purificação da penicilina, né, para sua obtenção. Então, temos aí o tipo de linhagem das culturas que são adotadas pela maior parte dos fabricantes. Então, gente, nós estamos falando principalmente desses antibióticos beta-lactâmicos, que vocês observaram que substâncias químicas como aminoácidos e peptídeos fazem parte da sua estrutura química. E eles são de grande importância para o controle das doenças infecciosas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2004, esse tipo de antibiótico era responsável por 50% das vendas, né? Então, ele vai atuar, esses beta-lactâmicos nós já citamos, que atua na inibição da síntese da parede celular, certo? Eles funcionam inibindo a enzima transpeptidase. Essa enzima transpeptidase, ela é responsável por catalisar a transpeptidação dessas cadeias de peptídeos glicanos que estão presentes na parede celular bacteriana, tá ok? Nós já falamos também que esses beta-lactâmicos são divididos em 5 classes,
né? Então, as penicilinas e as cefalosporinas são as mais eficazes em aplicações medicinais. Então, é só uma curiosidade para vocês, né? Que a produção mundial de fármacos, não sei se vocês sabem, mas equivale a 33% de toda a produção de químicos industriais, né? Então, olha quantos por cento de medicamentos. E tem um dado que diz que em 1953, para vocês observarem a evolução dos processos, né? E como essa evolução trouxe vantagens no preço desses antibióticos, ok? Então, vamos... Em 1953, a penicilina tinha um preço de $300 por quilo do produto. Observe, $300 por quilo do produto. E esse valor, atualmente, atinge $10 por quilo de produto, né? Isso segundo o artigo que eu estou encaminhando para vocês, né? Vocês sabem que de todos os medicamentos comercializados aqui no Brasil, cerca de 17% são antibióticos, né? Então, observem o tamanho da importância dos antibióticos dentro da área farmacêutica, né? Então, toda e qualquer informação adicional para vocês desse conteúdo é super bem-vindo, né? Então, vamos observar aqui, gente, o meio de cultivo. Vocês que prepararam, ou só um instantinho que vocês que prepararam o meio de cultivo, né, para a produção do fermentado de abacaxi e do fermentado que nós fizemos de maçã. Inclusive, deixa eu falar para eu pedi para o pessoal do laboratório finalizar para a gente aquele fermentado que nós estávamos fazendo, né? E eu observei que um dos fermentados, o de maçã, que nós tínhamos colocado em 18 graus Brix, a última vez que eu vi estava em 5 graus Brix, né? Então, eu pedi, como o tempo é escasso, eu pedi para a técnica descarregar para a gente, certo? Filtrar e colocar esse fermentado na geladeira. Então, o que eu pedi? Assim que ela terminasse a transfega, ou seja, a transferência daquele líquido após filtração, retirada das borras, dos resíduos, né, presente, que ela colocasse dentro de cada garrafa em torno mais ou menos de 10 gramas de açúcar por litro, ok? E fechasse e deixasse na geladeira, né? Então, essa quantidade de açúcar que eu pedi para que ela colocasse é porque, apesar da gente filtrar e não ter, teoricamente, leveduras no meio, teoricamente suspensa, mas é claro que nós temos ainda leveduras. E como o açúcar está baixo, essa quantidade de açúcar é para continuar esse processo de fermentação dentro da garrafa, né? Para produzir o CO2, para ver se a gente consegue produzir o CO2 na garrafa. Vamos observar quando voltar como vai estar esse fermentado, né? Então, sexta-feira que vem eu vou ver, se tiver bom, eu levo para vocês. Então, esse meio de cultivo que vocês prepararam para a produção do melaço, para a produção do fermentado que nós fizemos, nós temos um meio de cultivo típico utilizado para a produção desses beta-lactâmicos, né? Entre eles inclui a água de milho, certo? Farinha de soja, extrato de leveduras também, soro de leite, ok? Como fonte de carbono, a lactose, também pode ser utilizado, embora não esteja aqui colocada, a glicose e o melaço, que vocês estão observando aqui em cima,
né? Então, o pH deve ser mantido por tampões em 6,5. E como nós já falamos, o processo utilizado é o descontínuo alimentado, né? Então, vamos seguir aqui. Temos um esquema geral para vocês verem, né? Do bioprocesso. Né? Então, é um processo de fermentação igual aos outros, onde se utiliza aqui industrialmente, como eu já citei também, a fermentação submersa, ok? Para a produção de antibióticos. Então, a célula produtora se desenvolve em meio de cultivo líquido, agitados, porque é aerado. Então, ela ocorre de forma muito semelhante para a maioria dos antibióticos produzidos por esse meio, certo? Então, é claro que as condições, elas são alteradas de acordo com as necessidades do micro-organismo empregado. Então, esse é um processo genérico, onde vai ocorrer em um bioreator. Observe que tem a insuflação do ar, que passa por um filtro, certo? Então, temos um banco de células, né, que seriam dos micélios, que se faz o processo do inóculo, da cultura start, né, que passa para, aí, no caso, a propagação. Tem-se a esterilização do meio também, certo? De todo o material. E depois de recuperado o produto, nós temos a separação dessas células, né? E a purificação da molécula extraída, no caso do antibiótico, certo? E o tratamento e aproveitamento dos resíduos, ok? Da biomassa, também que se promove o rompimento celular, ela pode ser utilizada, em parte. Em relacionada aí, no caso, então, a produção é realizada como qualquer outro processo fermentativo. Primeiro, envolve o preparo do inóculo, né? Certo? Então, faz-se a esterilização do meio, a inoculação do meio no fermentador, certo? Então, a aeração é forçada com aquele ar estéreo que vai entrar durante a incubação, ok? Depois faz-se a remoção do micélio após a fermentação, igual eu falei para vocês que a gente vai fazer do fermentado que está lá no laboratório, e, por fim, faz-se a extração e a purificação da penicilina. Então, a maioria é realizado dessa forma, e as principais diferenças vão estar relacionadas justamente o quê? Com as necessidades do micro-organismo empregado e o método de purificação. Então, esse inóculo ele é preparado a partir de quê? De esporos liofilizados, certo? Então, a concentração de esporos e a formação desses pellets, eles são fundamentais para o rendimento do processo, ok? Então, para que a gente possa obter uma boa velocidade de formação da penicilina, esses pellets, eles devem crescer soltos, né? Assim, não compactados, não agregados, né? Então, depois de várias etapas de crescimento, prepara-se o cultivo para a produção, ok? Não se pode ter baixa aeração, porque a baixa aeração do cultivo, se estiver em crescimento, ela passa a ser crítica, porque observa-se o quê? Um aumento da viscosidade que vai dificultar essa transferência de oxigênio, certo? Então, depois dessa fase de crescimento,
o cultivo, então, vai chegar à fase real de produção de penicilina, certo? Então, vou alimentar o meio com diferentes componentes, certo? E essa fase de produção pode se estender até a 160 horas, né, de preparo. Então, a penicilina, depois ela é excretada desse meio de cultivo e uma quantidade inferior a 1% de penicilina pode permanecer aderida ao micélio, né? Então, esse caldo de cultivo e o micélio, depois, no final, eles vão ser separados por filtração, certo? Então, temos aí o uso de vários tampões, ok? Que são utilizados para manter o pH constante entre 6,5, certo? Então, temos aí, para a produção da penicilina G, o ácido fenilacético, que é adicionado como precursor, e para a penicilina V, o ácido fenoxiacético é adicionado como precursor. Então, podemos observar, como nós citamos anteriormente, o preparo, né, dos esporos do cultivo, que são adicionados para pré-fermentação. Depois, isso daí, ele passa a ter um crescimento ótimo, ok? Temos a adição dos substratos para a fermentação, a adição de oxigênio através dos agitadores, certo? No final, depois do processo de produção, passa por um filtro para separar o caldo do micélio, que é filtrado num tanque de resfriamento e é encaminhado para a purificação, né? Então, aqui nós temos o processo de purificação da penicilina. Então, a partir desse caldo fermentado, faz-se o quê? Uma etapa de filtração. Essa etapa de filtração é para retirada do micélio, né? E, em seguida, esse caldo fermentado passa por extrações líquido-líquido, extrações líquidos-líquidos contínuas, em contracorrente com acetato de amila, com acetato também de butila, certo? Ou metil isobutilcetona também é utilizado, né? E o pH de 2,5 a 3, numa temperatura entre 0 a 3 graus Celsius, né? Então, nessas condições, o produto é recuperado. Então, vocês podem observar que aqui, então, após essas etapas de filtração, né, o produto líquido ele vai seguir para a etapa de recuperação, né? Então, com uma nova etapa de quê? De adsorção e subsequente filtração, certo? Então, após essa nova filtração que foi realizada aqui, é necessário fazer o quê? Precipitar a penicilina, porque a penicilina está no estado líquido, né? Então, vou precipitar a penicilina. E como que eu vou fazer isso? Reagindo o composto com acetona ou sais, né? Então, para que ocorra a precipitação da penicilina. Isso eu vou fazer a filtração. Para purificar, faz-se a cristalização, né? Ok? Então, deve haver então, essa filtração para separar essa penicilina do líquido. E a purificação do antibiótico se vai se findar com essa cristalização. Usando o quê? O isopropanol ou butanol, ok? E a centrifugação, centrifuga-se, faz-se a secagem, e nós temos aí, no caso, o produto final da penicilina, tá? Então, observaram que é um processo simples, igual ao genérico, outros que nós estudamos, certo? E
em função dos antibióticos e do processo de fermentação. Eram essas as características que eu queria passar para vocês, né? Os tipos de micro-organismos envolvidos, qual é o tipo de processo, ok? Que era utilizado. Tudo bem? Certo, meninas? Ok? São 9h06. Vocês querem fazer o intervalo para a gente poder prosseguir a aula com os tópicos gerais em fermentação? Hein, gente? Por mim, tudo bem. Para não ficar um vídeo muito longo? Tem uma dúvida, professora. Fale. Em questão de farmácia de manipulação, será que por ter um processo tão delicado ali, né, será que é seguro adquirir ali esses tipos de antibióticos em farmácia de manipulação? Olha, se for uma farmácia de manipulação que tem todas as fiscalizações da Anvisa, sim. Porque, na verdade, o que acontece? Essas farmácias de manipulação, elas passam pela fiscalização da Anvisa, né? Então, elas têm que ter todas as normas técnicas operacionais, os procedimentos operacionais padrões, né? Então, isso é coisa muito importante, né? Então, não deve se passar despercebido e tem fiscalização para isso. Mas é claro que a gente sabe que sempre tem um ou outro que bula as normas, né, a fiscalização. Então, é importante você adquirir de empresas, como que eu posso falar para você? De empresas assim que sejam idôneas, né? Entendeu? Sim. Daí, porque se a gente falar sobre medicamentos, todos podem ser muito perigosos, se manipulados em condições não adequadas, né? Então, tem-se uma fiscalização igual à fiscalização em torno de alimentos, dos procedimentos dos POPs, né? Muito rigorosa, né? Então, acredito que são todos profissionais sérios, né? Ligados à saúde, e acredito, a gente espera que sejam éticos, né? Produzindo conforme o recomendado. Entendeu? Sim, tem que adquirir de uma empresa de segurança, né, de confiança. Exatamente. E cabe a vocês também, enquanto profissionais da área, qualquer inadequação que vocês observarem, vocês estarem denunciando, entendeu? Porque é a saúde da população que está em jogo, né? Só falando um detalhe que eu achei interessante, porque a gente viu que os antibióticos eles foram descobertos no início do século passado, né? Em 1926, ali pelo Fleming. Mas os chineses, né? A cultura chinesa é muito sábia, né? Vocês vão ler nesse artigo que eles relatam que eles já utilizavam sapatos mofados para combater infecções que eles poderiam ter nos pés. Interessante, né? Então. Que nojo. Oi? Que nojento. Que nojento, né? Mas é uma forma, né? Tá? Então, gente, eu vou parar essa gravação para não ter um vídeo muito longo e vou começar daí gravar outra, né? Vocês querem uns 10 minutinhos para vocês irem tomar uma água, um café? Pode ser, prof. Tá, então eu vou continuar aqui, porque eu preparei uma aula até que pode ajudar vocês na provinha que vocês vão fazer, que é sobre tópicos gerais sobre fermentação, né? Alguns tópicos que não tinha descrito para vocês e que eu acho importante, tipo
Para vocês da área de farmácia, acho muito importante vocês verem muitas produções de alimentos como medicamentos, né? Como alimentos funcionais, que são aqueles alimentos que atuam prevenindo doenças, né? E entre esses nós temos alguns fermentados que têm ganho importância nos últimos tempos, né? Então, seria o kefir, a própria kombucha, né? Então, eu trouxe para vocês alguns detalhes a mais sobre esses tipos de fermentados, tá bom? Então, eu vou deixar vocês irem, vou fechar esses daqui e abrir os outros. Então, aqui são 9h12, 9h30 a gente continua. Deixa eu pegar lá o outro aqui. Compartilhar com vocês esse daqui. Acho que eu tenho que ir lá. Tem que compartilhar aqui. Vou tomar um cafezinho também e já volto. 9h30 a gente já começa, que seriam tópicos gerais em fermentação, tá? Que a gente vai começar a gravar novamente. Ok. Minutinho só, vamos lá tomar nosso cafezinho e voltaremos já. Ué, cadê a Larinha, Lili? Lili, cadê a Larinha? Cadê a minha Lala, Lili? Larinha tá dormindo? Ô, filha. O que foi com a senhora? Espera aí que a mamãe já volta. Oi, filha.
Vamos continuar, então? Todos aí? Então, eu vou... Nossa, não interrompi a gravação, gente. Interrompi, depois eu vou ter que cortar.